Lá voltando, a pergunta foi que se o judiciário pode intervir no critério de correção de uma prova de concurso público, né? De um edital publicado. Pode ou não pode? Pode intervir no critério de correção. Aí muitos alunos, às vezes, a gente passa por isso, o aluno, professor, eu vou recorrer da questão, aí depois recorre da questão, professor, eu vou entrar com uma ação contra a banca, pelo caso da questão está errada, eu quero que o judiciário intervenha. Gente, o STF tem o seguinte entendimento. Até fiz a pergunta para vocês. O judiciário pode reexaminar o conteúdo de uma questão e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora de determinado concurso? Olha, vai depender. Para o STF, os critérios adotados por banca examinadora de concurso não podem ser revistos. Critérios que eu falo assim, a somatória da questão, como é que ficou, quanto vai ser, onde vai ser o peso de cada questão, isso o Supremo, o Judiciário não se mete, ok? Em critério de avaliação, contou 2 pontos, o quê? Não se mete, ok? Isso o Poder Judiciário não se mete, com repercussão geral reconhecida, ok? O que admite é a análise sobre a compatibilidade do conteúdo das questões com o que foi previsto no edital e a legalidade. Exemplo, a prova de algum concurso estabelece lá que vai cair no direito constitucional. Fala que vai cair direitos fundamentais, vai cair poder executivo e vai cair poder legislativo, digamos assim. E cai essa matéria, essa questão, ela pode ser questionada perante o judiciário, pelo fato que fugiu o edital que foi programado. O edital trouxe um conteúdo programático e nem por via reflexo essa matéria poderia ser cobrada. Então, aí o judiciário se mete. Agora, mexer em critério de correção, peso de cada, isso aí o Supremo falou, o judiciário não se mete. Beleza? Maravilha. Olha só como já caiu. Em temas de concurso público, é possível ao Poder Judiciário reexaminar amplamente, é de forma irrestrita, o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados com base no princípio da inafastabilidade do poder de controle judiciário. Aí não. Como eu disse para você, não pode rever tudo, vai rever critérios de legalidade ou fugir do edital. Agora, critério de correção, aí o Supremo, o Judiciário, não se mete. Então a questão foi considerada o quê? Errada. Beleza? Mais uma questão de jurisprudência. Vamos lá, vamos aprofundar, vamos aumentar o nível da aula. Vamos lá em cima. Para o STJ é cabível a exigência pela banca examinadora de concurso público de legislação superveniente à publicação do edital. Imaginando a seguinte hipótese. Abrir o edital hoje. Daqui uma semana vem um novo Código Penal, imaginamos assim. O seu concurso cai Código Penal, você está fazendo Código Penal. Durante uma semana que saiu o edital, vem um novo Código Penal, mudando tudo. A pergunta é, eu vou aplicar o novo Código Penal ou vou aplicar o Código Penal antigo? A resposta que vai falar é o seguinte, tudo vai depender do edital. É possível? Sim. Desde que o edital não determine expressamente tal cobrança, ok? É cabível a exigência pela banca examinadora de concurso público de legislação superveniente? A resposta é sim, desde que o edital não determine expressamente tal cobrança, ok? Não determine. Aí que eu quis dizer ali com a minha resposta. O edital que vai dizer se essa nova legislação vai entrar ou não. Okay? O edital vai dizer, olha, estamos publicando hoje aqui esse edital, mas poderá ser admitido o novo Código Penal se caso assim, se o edital assim trazer essa informação, aí tudo bem, ele poderá ser cobrado. Se não, não poderá ser cobrado, ok? Beleza? Olha só como já caiu. Para o STJ, é vedado a banca examinadora de concurso público exigir, em questão de prova conhecimento de legislação superveniente à publicação do edital. A questão está errada, que é possível se o edital assim determinar. Beleza? Jurisprudência e como caiu. Assim que a gente trabalha. Ok? Agora uma decisão muito recente do Supremo, viu, gente? Então não tem questão ainda. Talvez para as provas futuras pode vir. Estou falando aqui de segunda metade do semestre de 2018. Caiu o seguinte, se for cair na sua prova, tá beleza. A gestante, imaginamos a seguinte hipótese, imagina comigo aqui, ok? Já aconteceu isso muito com minhas alunas. Minhas alunas chegaram, professor, está demorando muito sair esse edital da polícia tal. Eu preciso engravidar, professor, preciso seguir minha vida, como é que eu faço, professor? E ficavam assim, né? Aí, às vezes, demorava muito para sair o edital, o aluno ficava, professor, eu preciso casar. Eu falei, casa. Quero ter filho. Aí eu falava, não, calma aí, filho, calma aí. Por quê? A gravidez atrapalhava esse processo de aprovação do aluno. Por quê? Se a candidata passava na primeira fase,
prova teste, e depois na segunda fase, na prova parte de capacidade física, ela engravidasse, ela não poderia entrar na justiça para poder pedir, porque falava, você sabia que durante esse período você podia, então devia ter evitado. Então, algumas situações, realmente, o Supremo tinha situações pendulares. Uma decisão sim, outras decisões favoráveis, outras decisões contrárias, mas a maioria era contrária. Falava que, você sabia dos riscos, então você não podia ter engravidado, você podia ter evitado. O Supremo deu um ponto andou muito o Supremo pelo princípio da dignidade da pessoa humana, da mulher, e falou, olha, se você engravidar, fica tranquila, você pode remarcar a prova teste física, fica tranquila, o Estado vai ter que se adequar à sua gravidez. Professor, mesmo depois do edital publicado, então pode ser que ela engravida, então ela está liberada, O Estado não pode impedir você, digamos, taxar você, falar, você não pode ter filho enquanto saiu o edital. Aí eu ficaria refém quanto a isso. Então, hoje, a mulher concursada se ela engravidou antes, durante ou depois do edital, não interessa. Ela tem o direito subjetivo de poder remarcar a data da prova teste física. Beleza? Tranquilo, ainda não tem questão sobre isso, vamos lá. Próxima questão. Editais de concurso público podem estabelecer restrição à tatuagem? Isso aqui nós já lemos lá atrás, né, gente? A regra é que não. Mas se essa tatuagem fugir à normalidade, violar valores constitucionais, como eu disse lá atrás, tatuar um palhaço na perna, aí não tem como. Como eu vou concorrer a uma vaga de polícia por causa disso, entendeu? Aí vou ter que explicar, vou ter que explicar. Já caiu isso em prova? Já foi cobrado em prova. Olha só. De acordo com o entendimento do STF, no que se refere à inscrição de candidato que possuam tatuagens gravadas na pele, não havendo lei que disponha sobre o tema, os editais de concurso público, olha só, estão impedidos de restringi-la, com exceção dos casos em que essas tatuagens violem princípios constitucionais. Ou seja, mesmo que não tenha uma lei que estabeleça antes, olha só, olha como vem a questão muito inteligente. A CESP é fodástica, né? Ela realmente é muito boa. Ela falou o seguinte, no que se refere gravados na pele, não havendo lei, não há lei prévia que disponha sobre o tema de editais de concurso público. Não há lei prévia que fala, para a CPM não pode ser tatuagem, na lei. Ok? Não tem previsão na lei. Os editais futuros, eles não podem restringir. Mas, mesmo não tendo lei prévia, mas essa tatuagem, ela viola princípios constitucionais, mesmo assim, não tendo lei, eu posso impedir o cara de fazer concurso público. Gente, não tem como. Entendeu? Uma tatuagem, o cara vai lá, uma suástica nazista, mesmo tendo a questão da ideia dela, mas não dá. Ah, não dá. Ah, professor, então apaga. Você vai correr o risco, entendeu? Ah, mas eu quero fazer polícia. Você vai fazer polícia. Você tem alguma tatuagem que vai te comprometer? Pode, então apaga. Pinta uma sininho, sei lá, pinta um elefante, sei lá. Ok? Tranquilo? Porque mesmo não tendo lei prévia, eu poderia impedir você de fazer o concurso público se isso violar direitos constitucionais. Bacana. Vamos lá, mais uma. Olha só. Quando eu falo de concurso público, eu posso falar de uma teoria chamada teoria do fato consumado. Imaginamos a seguinte hipótese. Isso já aconteceu na prática com uma cliente minha. Ela passou no concurso para a Polícia Militar no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso. Passou para a PM. Porque passou em primeiro colocado da turma dela. Foi 01. Ela já era professora da Universidade Federal aqui no Mato Grosso. Ela tinha títulos, vários títulos já. Ela era doutora. E queria ser policial militar. O sonho dela era ser policial militar e tal. Ô, glória, vamos embora. Fez o concurso, passou em primeiro. Só que no psicotécnico dela, ela foi reprovada. Foi reprovada. E nisso, nós pedimos para que fosse, ela nos procurou, eu entrei com mandado de segurança, para que fosse realizado um novo psicotécnico dela. Okay? E juntamos, olha, não tem nem 6 meses que ela tirou a carteira de motorista e fez psicotécnico, ela ficou louca nesse período de tempo, não tem como. E aí o Estado falou assim, liminarmente possibilitou que ela entrasse a refazer o teste. Ela refez, passou, tomou posse, começou a academia e foi para a rua. Me agradeceu o professor, ela falou assim, professor, eu queria agradecer, ela só me contratou para poder entrar com a liminar. Entrei com a liminar e pronto, saí fora, sumi. Ela sumiu, seguiu a vida dela, feliz da vida e pronto.
Tempos atrás, aí depois ele perguntou, professor, eles caçaram a liminar, professor. Já tem um ano que eu estou agora decidindo agora o mérito da questão, da decisão. Caçaram a liminar, professor. Mas eu já estou atuando. Isso não é fato consumado? Quer dizer que eu não posso mais voltar atrás? Quer dizer que não pode? A resposta é não. Não gera direito subjetivo. Porque para o Estado, o fato consumado só existiria se eu tivesse de forma irregular e ninguém falasse nada. O Estado nem mexia comigo, eu ficava quietinho. Passava anos e anos. Você falou, você está errado. Opa, agora você descobriu? Aí tudo bem, aí o fato consumado se aplica. Agora, quando o Estado está ali, ó, entrou com a ação, está no seu pé, está respondendo a ação, está brigando na justiça, há um conflito, não há fato consumado. Esse é o resumo da teoria do fato consumado, ok? Mas vamos para cá, vem para cá. Aplica-se a teoria do fato consumado nos concursos públicos. Vamos lá. Segundo essa teoria, o que é fato consumado? As situações jurídicas consolidadas pelo tempo, protegidas por decisão judicial, ok? Exemplo da minha aluna, que ficou um ano assim, não deve ser desconstituída em razão dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Esse é o posicionamento do STJ. Então, não pode mexer. Essa é a regra. Mas para o concurso público, para a administração pública, é outra conversa. Mas essa hipótese é aplicada à administração pública? Tema controvertido, ok? Vamos analisar algumas situações mais rotineiras em provas. Impossibilidade, não se aplica o teoria do fato consumado, e vou ver isso para o concurso. Consolidação de remoção do servidor público, por exemplo, que por liminar e depois cassado por decisão final, teve o direito de acompanhar o cônjuge, ainda que tais situações haja perdurar por vários anos. Isso aqui é uma situação de remoção, o cara pediu remoção para acompanhar o cônjuge num tratamento, ou então a pessoa mudou para o interior e eu pedi uma remoção, fui para lá. Só que fiquei lá 30 anos, exagerei, fiquei 10 anos lá removido, e aí houve uma cassação dessa decisão judicial minha. Ah, não pode. Não. Se tem uma briga, há um conflito antes, há uma situação de lide entre o Estado está te mexendo, está te perturbando, não deixou você tranquilo, essa não vai ser aplicado o fato consumado, você vai ter que voltar. Ok? A possibilidade que eu falei para vocês é o comportamento das partes pode influenciar na aplicação da teoria. De sorte que se o ato ou contrário à lei é praticado sem dolo, e não tem um dolo nenhum, e sem contestação de ninguém, ou seja, a pessoa agiu de forma culposa, bem que é difícil de acontecer, mas não agiu dolosa. Entendeu? A situação irregular que está acontecendo com ele, agiu de forma culposa. Ok? E ninguém encheu ele, o Estado não mexeu com ele. E isso vergou por anos, com a aparência de legalidade, o ato deverá ser preservado em homenagem à segurança jurídica. Aí tudo bem. Não é o caso da minha aluna, porque o fato é que existia há pouco tempo e ainda existia o quê? O conflito a esse respeito. Ok? Beleza? Maravilha. Vamos lá. Vamos fazer a questão? Olha só. Considerando o tema relativo à aplicação da teoria do fato consumado perante a administração pública, analise a aplicação dessa teoria para confirmar nomeações precárias, concedidas em sede liminar, quando é verificado ao fim do processo que o candidato não tinha o direito à nomeação, prejudica os demais concorrentes ao cargo público que superaram todas as fases, mas não foram nomeados por falta de vagas. Tá certo, é isso mesmo. Eu não posso, em detrimento de um direito que, digamos assim, que é precário, que é essa a liminar é precária, ela pode ser cassada, em detrimento de outros que poderiam ter ali, de forma certa, correta, escorreta, ter chegado ascendido ao cargo. Beleza? Só para ilustrar, tem uma súmula do STJ, só para ilustrar, que não se aplica essa teoria do fato consumado nas questões de direito ambiental, tá? Só para deixar anotado no seu caderninho aí, não é aplicado. Beleza? Vamos evoluir agora, vamos falar da validade do concurso público. Vamos falar da validade. O inciso 3 do artigo 37, ele fala assim que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez, uma vez por igual período. Então, o limite do concurso público é 2 anos. Vamos ver. Então, e podemos prorrogar pelo mesmo período. Exemplo, eu posso ter concurso de 1 ano? Posso, não ultrapassou 2. A prorrogação dele tem que ser igual ao período. Então, eu posso prorrogar ele por mais 1 ano? Sim ou não? Sim. Eu posso ter um concurso de 6 meses? Sim. Eu posso prorrogar ele por quanto tempo? Mais 6 meses. Por igual período. Ah, eu posso ter um concurso de 2 anos? Posso. Posso prorrogar por 1 ano? Não, tem que ser por igual período. Por mais 2 anos. Entendeu? Eu posso ter concurso de 30 dias? Sim, prorrogar por mais 30 dias. Foi o concurso da PRF. O último concurso da PRF era 30 dias e prorrogar por mais 30 dias. Somente. Ok?
O prazo de validade deve ser contado a partir da data da homologação no concurso, tá? Isso aqui é importante, tá? O prazo de validade ele começa a contar a partir da homologação e não da publicação digital. Isso é importante. Então, o prazo de validade começa a contar a partir da homologação no concurso e não do prazo de edital aberto. Concurso de 2 anos poderá prorrogar por mais 2 anos e não por mais 6 meses. É isso que eu falei lá atrás. Questãozinha fácil, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. É isso mesmo, tá certinho. Questão, jurisprudência, né? Se não for, que é lei mesmo, se não for obedecido esse requisito do prazo de validade, qual é digamos, a consequência? O parágrafo 2º do 37 responde. Implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei, tá? Nulidade do ato e punição do responsável, beleza? Questão, vamos lá. A validade é válida a nomeação após expirar o prazo de validade do concurso? Eu posso nomear depois que expirou o prazo do concurso? Não pode, viu, gente? Expirou, acabou o concurso público. Não tem mais choro nem vela. Já foi. Para o STF, ofende a Constituição a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso público. Tá fora. Beleza? Dias Toffoli aí, 2017. Deixa eu falar do negócio chamado, dentro desse período do concurso, o direito subjetivo do candidato. Esse tema aqui é muito gritante em concurso público, que afeta diretamente eu e você. Não eu por ser concurseiro, mas sim, por verdade, ser seu professor. O direito subjetivo, muitos alunos nos procuram, professor, me orienta aqui juridicamente, o que aconteceu, eu tenho direito à posse, não tenho direito à posse. Aí eu falo, vai lá assistir minha aula do 37 e você vai saber todas as respostas. Lá está certinho no material. Então, vem comigo para você entender essa sistemática. O que é um direito subjetivo? Direito subjetivo é o seu direito. É o direito líquido e certo que você tem o direito a uma posse. É um direito subjetivo. Eu tenho direito subjetivo a entrar com uma ação contra a pessoa. É o direito líquido e certo. É o direito seu, certo? Você tem o direito do exercício. Uma tradução simples do que seria do direito subjetivo, viu, gente? Tá? Me desculpem a simplicidade. O inciso 4 fala assim: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de prova de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Saiu a lista. São 500 vagas, como foi da última prova da PRF. 500 vagas. Bacana? Eu escrevi para o Polo de Mato Grosso, 57 vagas à época. 57 vagas. Beleza? Então, são 57 pessoas que vão ser aprovadas ali dentro das vagas negro, deficiente, 57 pessoas. Bacana? Vamos dizer que 57 para a concorrência. Vamos pensar isso aí. Você está comigo? Beleza. Se você for aos 58, esqueça, faça outro concurso público. Viu, gente? Você está fora do limite de vagas. Se o edital fala que não vai criar cadastro de reserva, é os 57 que vai ser chamado. Você está comigo? Mas chama mais. Gente, se não tem previsão no edital de um cadastro de reserva a ser realizado, é só o limite de vaga, só o quadradinho, só esses aqui, essas vagas que vão ser dadas, essa aqui que é para ser ofertada. Se você está fora do número de vagas, você não tem direito subjetivo, gente. Para por aí, tá? Parabéns, vamos ser certos. Pô, não pode, não tem como chamar. Beleza? Então, se eu sou o 27º na lista, a ordem tem que ser cronologicamente seguida. Eu até falo para os alunos que o concurso público é o antes, durante e depois. Depois de aprovado, você tem que estar fielmente ligado às publicações do Estado para você. Não, eles vão ligar para mim aqui em casa para dizer que eu passei no concurso, tá? Eu tive uma aluna que, nossa, uma amiga, na verdade, teve uma experiência horrível, né? Saiu publicado, ela perdeu a semana que ela foi ver ela entrou no diário, foi ver a publicação chamando ela, convocando, não compareceu, deu a preferência para o outro o outro mais perto, e passou o prazo, acabou o prazo do edital, não teve como reclamar, caixão dela preta. Até hoje está tentando fazer concurso de volta. Então tem que acompanhar diário a União, tem que estar ali junto, assistindo, vendo ali as publicações, tem que estar acompanhando mesmo até o fim. Até o dia que está sentadinho lá na cadeira, lá na administração pública. Beleza? Para assumir cargo ou emprego na carreira. Aí eu tenho questão. Durante o prazo prorrogável, aí ó a pegadinha, examinador
pobre. Eu falo que esse é o examinador pobre, é o examinador que é preguiçoso. Tira um IN para poder pegar o aluno. Isso é o examinador que não testa nenhum conhecimento, mas reprova. Então tem que ficar esperto, tá? Que ele falou prazo prorrogável previsto. Não é prazo prorrogável, é prazo o quê? Improrrogável. Ok? Vamos tomar cuidado aqui, gente. Olha só. A Lei 8.112, de 90, que é a lei do servidor público federal, ela fala o seguinte. Enquanto tiver, não será aberto novo concurso público, enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Ou seja, enquanto tiver, imaginamos que já está na prorrogação do concurso. Enquanto não acabou aquele prazo, eu não posso fazer um novo concurso público. Enquanto não expirar esse anterior. Essa é a 8.112. Você está comigo? Se a prova mencionar que o concurso é federal, e enquanto não tiver expirado o concurso, eu não posso, enquanto tiver aprovado, no limite de vagas, e ainda o concurso ainda está válido, eu não posso ter um novo. E se for a 8.112? Se falar que o concurso é federal na questão, você já fique atento que não posso abrir novo concurso nesse período. Tem aluno aprovado? Tem candidato aprovado? Tem. Está no prazo do concurso? Tem. Então tem que chamar aquele aprovado. Eu não posso abrir um novo. Entendemos isso? Se a prova não falar isso, que é concurso federal, a Constituição tem outro entendimento. A Constituição entende que é possível abrir um novo concurso, desde que eu ainda chame aquele que está dentro do limite das vagas, com prioridade no anterior. Ok? Ah, pode abrir, mas enquanto tiver o outro, eu tenho que ter prioridade de chamar aquele cara ali aí dentro ainda, que está dentro do limite de vagas. Se o cara está dentro do limite de vagas, gente, acabou. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora eu vou te dar o posicionamento do STF. Quando estiver dentro do limite de vagas, fica tranquilo. Você tem direito subjetivo. A posse. Antes não tinha, hoje você tem. Esse é o entendimento da Constituição. Fala assim, na verdade, a melhor interpretação dessa norma, à luz da Constituição Federal vigente, impõe a conclusão de que um novo concurso pode ser aberto, contanto que os candidatos já aprovados tenham prioridade sobre os novos aprovados. Essa conclusão pode ser extraída do artigo 37.4, que nós acabamos de ler. Então, fica assim a dica. Se for a Lei 8.112, não posso abrir novo concurso público enquanto tiver cara aprovado dentro do prazo do concurso público. Se for uma prova que não fala que a prova era federal, você vai seguir a regra constitucional que eu posso abrir, mas eu tenho que chamar os anteriores. Eu trouxe duas questões das duas hipóteses para treinar você aqui na sala de aula. Vamos lá. Primeira hipótese, vem comigo. Fala assim, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, não poderá haver novo concurso público para o cargo em que ainda houver concursado aprovado e não convocado para assumir tal cargo ou emprego na carreira. Te pergunto, a questão falou que o concurso é federal? Não. Então segue a regra da Constituição. Eu posso abrir ou não posso? Posso abrir um novo concurso? Posso ou não posso abrir um novo concurso? Pode. A questão falou que não. A questão está certa ou errada? Errada. Ok? Beleza? Seguiu a interpretação da Constituição. Vamos para o próximo. Pergunta assim. Após ser aprovado em concurso público da administração pública, opa! Federal. Se é federal, aplica qual lei? A 8.112. Se aplica a 8.112, eu posso abrir concurso público, não posso abrir concurso público enquanto tiver cara aprovado. Vamos para a questão. Danilo aguarda sua nomeação para o respectivo cargo. Ocorre que muito antes de expirar o prazo de validade do concurso no qual logrou êxito, Danilo foi surpreendido com a abertura de novo concurso para o mesmo cargo no qual já havia sido aprovado pelo referido ente público. Diante dessa situação, a abertura de novo certame e a nomeação de novos concursados antes de Danilo são atos ilegais, uma vez que não se abrirá novo concurso. Enquanto houver candidato, uma vez que não se abrirá novo concurso, enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Ok. 8.112. Está ok? Correta a questão. Beleza? Maravilha. Vimos as duas faces da moeda.
Vamos falar de dois entendimentos do Supremo aqui que também são comuns em prova. Súmula 15 do STF. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação, ok? Dentro do prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação, ok? STF, súmula 16, funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Ok? Duas súmulas aí bacanas para poder aumentar o nosso estudo. Isso é o entendimento do STF. Vamos estudar? Professor, essa súmula 15 aí eu não entendi direito. Eu vou destrinchar ela agora aqui, olha só. Eu vou destrinchar numa lista de entendimento. Aí muitos alunos perguntam, professor, quando que a minha pretensão vira um direito subjetivo, realmente de ter posse? Eu fiz essa questão aqui, ó. Quando a expectativa de direito se torna direito subjetivo, ou direito adquirido à posse. Quando que é uma expectativa vira direito mesmo. Porque quando você entra no concurso, é uma expectativa de direito, que você vai ser aprovado. Depois que você é aprovado, dependendo da situação, você vai poder ter a expectativa de ser o quê? Ser empossado. Então, quais expectativa não? É o direito subjetivo. Quando vai ser? Eu numerei aqui várias hipóteses, vamos tranquilinho, devagarzinho, para a gente poder matar uma por uma e vou te explicando. Exemplo, quando que eu tenho direito realmente a tomar posse? Primeira, preterição. Eu preferi. A ordem classificatória gera direito imediato à posse para todos os preteridos, exceto se a preterição ocorreu pela via judicial. Vamos entender. Eu era o 27º, ok? Dentro do número de vagas, são 57 vagas, 27º. Chamou 26, 26º. Aí pulou, foi para o 28º. Parou. Direito subjetivo à posse. Eu tenho direito a entrar com mandato de segurança e falar, olha, era para ser eu. A ordem cronológica era para ser eu. Chamaram o outro cara aí, sobrenome Calheiros, ok? Bacana, maravilha. Então, tá errado esse negócio. Aí eu vou e olho. E vejo que o cara foi, na verdade, ele foi para lá por causa de uma questão judicial. Uma ordem judicial chamou ele primeiro do que eu. Ok? E depois chamaria eu. Entendeu? Primeiro chamou ele, depois chamou. Ó, vou dar preferência pro cara, sei lá, uma doente, sei lá, uma coisa que ele conseguiu na justiça. Se for ordem judicial, aí tudo bem. Se eu fui preferido, fui preterido, ou seja, houve uma preferência de alguém por causa de uma questão judicial, ele foi chamado primeiro do que eu, por uma questão judicial, aí beleza. Se não for judicial, aí, ó, é nós, mandado de segurança. Beleza? Segunda hipótese, contratação temporária para a mesma função. Direito imediato à posse do mesmo número de contratados. São 27 vagas, ok? Olha isso, vamos imaginar são 30 vagas. E aí, eu passo nas 30 vagas. E aí, sabe o que o Estado faz? Vai e contrata mais, chama 15 e contrata 15 temporário para poder preencher as vagas. E não chama os 15 restantes. 30 vagas eram no concurso. 15 ele chama. Os outros 15 dentro do número de vagas, ele contrata, terceirizado, para fazer minha função. Negativo. Eu sou o 16º, você chama um contratado para poder fazer a minha função, sem que, na verdade, você tem que ter o direito subjetivo à posse, você tem que me chamar e não contratar a terceira pessoa. Beleza? Tudo isso é STF, STJ, ok? Terceira hipótese, aprovação dentro do número de vagas anunciadas no edital. Perfeito. Direito à posse surge com a proximidade do encerramento do prazo de validade do concurso, ok? O direito à posse vai surgir. Então, se você passou dentro, como eu disse, passou dentro do limite de vaga, fica tranquilo. Você pode buscar o quê? Fica tranquilo? Não. Se não chamar, está acabando o tempo, vai expirar o prazo do concurso, você pode entrar com mandado de segurança para poder adiantar, chamar você para você tomar posse, ok? Então, nasce direito subjetivo se você passou no limite de vagas. Quarta, requisição de servidores para exercício da mesma tarefa a ser provida pelo concurso. Direito imediato à posse do mesmo número de requisitados. É aquela coisa, mesma coisa. Vai chamar o comissionado para poder fazer a função das vagas que era para concurso. Mesma coisa lá dos contratados que eu disse lá atrás. Nasce o direito subjetivo de entrar com o mandato de segurança. Desistência do candidato aprovado na posição imediatamente anterior, ok? Então quer dizer que a pessoa desistiu, ok? Desistiu a vaga, eu vou chamar imediatamente a pessoa anterior para poder compor essa vaga, ok? Se o cara desistiu, se o cara 26º desistiu, eu vou chamar o 27º, óbvio, né? Vai ter que me chamar,
ok? Posição imediatamente anterior àquele imediato à posse do mesmo número de desistentes. Convocação dos candidatos para apresentar documentos necessários à nomeação. Direito imediato à posse de convocados. Convocação dos candidatos para apresentar documentos necessários à nomeação, ok? Prática de qualquer ato inequívoco que torne incontestável a necessidade de preenchimento de novas vagas, ok? Digamos assim, digamos que o Estado está passando por dificuldade e precisa contratar. Chamou 30 lá. Eu posso pleitear o Estado para que seja chamado os outros, mesmo. Aí é uma questão assim mais de justiça, tá? De eu conseguir fazer isso. Conseguir o quê? Entrar com o mandato de segurança para poder falar, ó, tá precisando aqui, é emergência. Você conseguiu 30 vagas para médicos, ok? E não tá, já preencheu as 30 vagas, só que agora está fora do número de vagas. Só que aí está uma necessidade de urgência, precisa de médico no país, precisa de médico naquela comunidade. Eu posso forçar no judiciário para que seja aberto e seja chamado esses mesmos fora do número de vagas, ok? Bacana. Em todas as hipóteses relatadas, o candidato, segundo o entendimento jurisprudencial pacificado, passa a ter direito líquido certo. A investidura do cargo ou emprego público é amparável por mandato de segurança com pedido liminar, ok? Ou ação ordinária com antecipação de tutela, beleza? Essas são as ações que você pode entrar. Bacana? Mas cuidado, o STJ já falou. Agora, não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora o número de vagas ofertada no edital, tá? Se tem cadastro de reserva, que eu falei naquela situação, se tem cadastro de reserva, tudo bem. Pode ser que falou, ó, mas você está precisando de uma situação emergencial, você precisa contratar mais, tem cadastro de reserva, me chama. Agora, se está fora o número de vagas, não foi nem classificado, esqueça, você não vai ser chamado. Olha só como já caiu. Para o STJ, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas ofertadas em edital terá direito subjetivo à nomeação, caso comprove o surgimento de vagas durante a validade com certame? Não, gente, errado. Se está fora do número de vagas, até escrevi até errado aqui, ó. Se está fora do número de vagas, não tem direito líquido e certo. Mais uma, olha lá. Não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas ofertado no edital. Está fora, gente. Está fora. Está certa a questão. Não tem direito subjetivo. Seria diferente se tivesse um cadastro de reserva. Eu poderia até brigar. Agora, fora o número de vagas, é 27. Só 50. É 50, não tem nada, acabou. Você está fora. Beleza? É fazer de novo o concurso. A lei, tem uma parte da lei que estabelece que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com portadores de deficiência e definir os critérios de sua admissão. São as vagas reservadas com pessoa com deficiência, né? A gente nem fala mais pessoa com deficiência, né? Né? Não, é um termo da Convenção Interamericana de pessoa com a pessoa portadora, não é portadora, né? PN, é portador de deficiência. Pessoa com deficiência. Eu falei pessoa com deficiência, tá certo. Ok? Então, não é pessoa com deficiência e não portadoras, né? Antes, esse termo antigo, portador de deficiência, hoje já decaiu. Hoje é pessoa com deficiência. Beleza? Professor, e o cargo para negro, professor? Existe legislação? Tem na Constituição? Não tem, mas é uma ação afirmativa e é possível e é constitucional, ok? Vaga para negros, nas faculdades, nos concursos públicos, ok? Índios, normal, beleza? Tá valendo. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Tá certinho, não tem mistério aqui. Eu tenho que ressaltar que a lei 8.102, ela estabelece um mínimo, tá? A Constituição não falou o mínimo, mas a lei 8.112 e as leis estaduais podem estabelecer o mínimo. Isso aqui é uma lei federal, aplicável no âmbito federal. E fala assim, ó. As pessoas portadoras de deficiência é assegurar o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas 20% das vagas oferecidas para o concurso público, ok? Beleza? Vamos lá. Mas aí até tem uma conclusão, né? Então conclui, 20%. Se caso o concurso tiver 5 vagas a serem preenchidas, fica vedada a reserva de vaga portador de deficiência, ok? Se eu tiver menos de 5 vagas, ou seja, 4 vagas, não tem como ter portador com deficiência, beleza? Isso porque havendo somente uma, 2, 3 ou 4 vagas, a aplicação do percentual de 20% resultará em fração inferior a uma vaga, aí não dá. Então, se tiver 4, 3, 2, 1 vaga, não tem como ter vaga para deficiente, ok? Bacana? No começo da aula eu falei a respeito que eu vou falar para vocês a diferença de função de confiança, cargo de comissão, e agora é esse momento, ok? Vamos falar de função de confiança,
cargo de confiança, cargo de comissão, função de comissão. O que é isso, professor? Vamos lá. Vem comigo, olha só. As funções de confiança ou cargos de comissão também você pode encontrar. Cargos de confiança ou funções de comissão, gente, são sinônimos, tá? Tudo sinônimo. Então, eu utilizo mais o conceito constitucional, que é função de confiança e cargos em comissão. Fala assim o inciso 5 da nossa 37. As funções de confiança exercida, olha a caneta, vamos marcar, exclusivamente. Gente, exclusivamente é exclusivamente, tá? Não é preferencialmente, que eu já vi em prova. Preferencialmente, não, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos, olha lá, exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, daqui eu já tiro uma conclusão. Quem tem função de confiança é quem já é concursado. Beleza? Quem realiza a função de confiança é quem já é concursado. Bacana. Beleza? E continua. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, quem já é concursado. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se quer dizer, ou seja, os dois, função e cargo, destinam-se apenas aos cargos de direção, apenas, não é exemplificativo, é apenas mesmo, tá? Apenas aos cargos apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso aqui é uma norma de eficácia contida, tá? Vamos jogar na tabela? Vamos jogar numa tabela? Fiz uma tabelinha aqui perfeita para você estudar, facinho, não tem como errar, beleza? Mastigadinho, e vamos lá. Tudoinho, mastigadinho, bonitinho. Vamos lá, que ridículo, professor. Função de confiança e cargo em comissão. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro, exercido exclusivamente por quem já é servidor público. Ou seja, o cara tem que ser o quê? Servidor público, já tem que ser concursado. Beleza? Tranquilo? E o cargo em comissão? Qualquer pessoa, ou seja, não precisa ser servidor público, mas um percentual mínimo deve ser reservado para quem já preenche o cargo, ou quem já é concursado. Professor, não entendi. Imagina a seguinte hipótese. O comandante da PM do seu estado, ele já é coronel, não é coronel? Ah, já é coronel, o cara tem que ser coronel. Ok? Da PM ou da brigada, pessoal no sul. O cara já é coronel, aí faz escola superior de guerra, beleza? E o cara se habilita a ser comandante do batalhão e podendo chegar à função de confiança de comandante, comandante da PM, daquele estado. Okay? Mas ele é coronel, ele já é concursado, ele além de ser concursado coronel já, tem a patente de coronel, ele pode acumular a função de confiança de ser comandante da PM daquele estado. Isso é a função de confiança. Tem que ser exclusivo, tem que ser concursado para ter essa atribuição de função de confiança. Cargo em comissão, imaginamos a seguinte hipótese. Como eu falei no primeiro bloco da aula, eu falo, digamos que eu sou advogado, tenho 10 anos, eu posso ascender ao cargo de desembargador do estado do Mato Grosso, beleza? Pelo 5º Constitucional. E aí eu vou nomear, tenho o direito de nomear 5 assessores. Bacana? 5 assessores. A lei Mato Grossense vai estabelecer, ó, o mínimo, Kleber, 2, ou às vezes só 1, tem que ser alguém já do quadro, alguém que já é concursado. Então eu vou olhar alguém que já é servidor, eu sou analista, então vou pegar você vai ser meu assessor. Você continua sendo analista, mas você vai ter o cargo comissão de assessor de Kleber, do desembargador. E os outros 4, professor, caem lá naquela regra do nepotismo, né? O nepotismo, os outros 4 eu posso nomear para ser o meu assessor, mas não pode ser minha esposa. Não pode ser meu filho, não pode ser meu sobrinho, não pode ser meu tio. Lembra do nepotismo? Nós falamos no primeiro bloco? Agora o 4. Eu vou escolher 4 alunos meus. Você quer ser meu assessor, desembargador? E você, desembargador, você quer ser meu assessor? Quanto ganha? 18 mil. Meu expediente. Topa? E aí? Não tô vendo ninguém balançar. 18 mil só. Meu expediente. Topa? Na hora, né? Até se fosse pular da tela, professor. 18 mil. Putz. Então, o mínimo eu tenho que reservar quem já é concursado. Os demais eu vou escolher livremente. Ok?
ok? São casos de comissão. O presidente da República, quando ele assume, o Bolsonaro, quando ele assumiu, ele tinha vários cargos em comissão que ele poderia ali escolher para sua equipe, sendo um mínimo tem que ser reservado para quem já é concursado. Beleza? Vamos lá. Coincidências dessas duas aqui. Tanto a função como a comissão, ele só tem atribuição de direção, chefia e assessoramento. Eles não fazem mais outra coisa do que senão isso. Direção, chefia e assessoramento. Os dois. Direção, chefia e assessoramento. E eles também coincidem que eles são de livre exoneração e livre nomeação. Eles chamam isso de ad nutum. Em latim, livre exoneração e livre nomeação. O cara pode acordar na função e pode dormir fora da função, ser exonerado. Entendemos isso? Sim ou não com força? Beleza. Maravilha. Olha só, normalmente acontece uma situação, o comandante da PM foi exonerado. A galera pensa, o cara saiu da PM. Não, pô, ele perdeu o cargo, a função de confiança, mas ele continua sendo coronel. E foi ser nomeado outro cara. Ok? Beleza? Vamos fazer a questão? Olha só, 2016, VUNESP. Fala assim. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores e ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas, vamos lá, aos casos de contratação por tempo determinado, aos servidores com acumulação remunerada de 2 anos dos cargos, às autarquias, empresas públicas ou economias, as atribuições de direção, chefia e assessoramento, opa, é letra D, ok? A administração fazendária, não, nada a ver, letra D é a questão correta. Beleza? Uma questãozinha. Qual o regime previdenciário dessa galera? Qual é o regime do cargo em comissão? Em função de confiança, ele vai seguir o regime próprio dele. Eu estou falando do cargo em comissão, o cara que vem de fora. O cara que chega de fora, chega lá e vai trabalhar. Qual o regime de previdência ocupante do cargo em comissão em exclusivo? Ou seja, o cara que não é servidor público. Dos 5 lá, esses 4 que são de fora, os 4 alunos que eu nomeei para ser assessor. Qual que é o regime de previdência deles? O regime de previdência deles é o regime geral de previdência, viu, gente? Tá no artigo 39. O servidor ocupante exclusivamente, ou seja, não é concursado o cara, tá? Não entrou aquela vaguinha de já é concursado. Em cargo de comissão declarado de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de empregado público, aplica-se o regime geral de previdência social, o RGPS geral, ok? Olha só como já caiu. Alexandre é servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ok? Exclusivo, quer dizer que ele não é servidor público. É aquela vaga mínima, percentual mínimo estabelecido por lei. Beleza? Vou continuar aqui. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E está lotado no gabinete de determinado desembargador. Bacana. Em matéria de regime jurídico, com amparo no texto constitucional, é correto afirmar que, Alexandre, não se aplica a vedação constitucional de acumulação. Aplica-se a vedação. Viu, gente? Não se aplica o teto constitucional. Aplica também. Aplica-se o benefício do FGTS. Não, FGTS é só para empregado público, beleza? Aplica-se estabilidade após 3 anos de efetividade. Não tem estabilidade. É livre exoneração e livre nomeação, não tem estabilidade. Aplica-se o chamado regime geral de previdência social. O que não sobrou é a letra E de escola. Beleza? Bacana? Vamos evoluir. Vamos falar do contrato por prazo determinado, que também é uma hipótese onde não há concurso público. Já falei lá atrás dele, só vou ratificar de en passant. Olha só, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não necessita de concurso público, mas processo seletivo simplificado. Então o STF estabeleceu os seguintes requisitos, tá? Tem que ter previsão em lei dos cargos, tá? Para que exista esse contrato temporário. O tempo tem que ser determinado. A necessidade temporária de interesse público, tem que ter interesse público, necessidade temporária de interesse público e interesse público excepcional. Aí fechou o quarteto, aí eu posso contratar temporariamente. Repetindo, previsão em lei dos cargos, 2,
tempo determinado, tem que estabelecer qual é o contrato de 1 ano, 2 anos, que mais? E necessidade temporária de interesse público e necessidade público excepcional. Beleza? Maravilha, olha só como já caiu. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Certinho, redondinho, não fugiu a lei. Professor, me dá um exemplo, além dos professores, profissionais do IBGE. Aquela galera que faz o censo, não tem? Essa galera, eu tenho a oportunidade de contratá-los temporariamente para poder fazer a função do censo, né? Então, eles são considerados o quê? Esses temporários, é exemplo, o IBGE, o profissional do IBGE. Beleza? Vamos falar de greve e vamos falar de servidor. Vamos falar de greve do servidor, greve e direito sindical, depois do nosso intervalo. Até mais, tchau, tchau. Clique lá.